Muito bem, a você que nos acompanha, seja bem-vindo ao programa Na Íntegra da TV Rio Doce, Canal 6. Eu sou o Ellerson Oliveira e hoje um bate-papo sobre o Minas Consciente, um programa de combate ao Covid do Governo do Estado de Minas Gerais. Para falar com a gente sobre esse assunto, estamos aqui hoje com o Dr. Randal Bianchini Marins, que é promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais. Dr. Randal, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Dr. Randal, para que o público entenda o seu papel no combate ao Covid ou nas ações judiciais em Minas Gerais, queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho como promotor de justiça do MP em Minas Gerais. Sou promotor de justiça de Minas Gerais há cerca de 11 anos. No próximo dia 6 de agosto, completo 11 anos de carreira. Na comarca de Governador Valadares, sou titular, dentre outras atribuições, da Defesa de Saúde e, como curador da saúde, sou responsável em trabalhar nessa seara do combate e prevenção ao coronavírus na comarca de Governador Valadares. Também registro aqui que tenho o prazer também de atuar como promotor de justiça na comarca de Itaiumi, a comarca próxima aqui de Governador Valadares, e na comarca de Açucena, situada ali no Vale do Aço. Dr. Randal, sobre o combate ao Covid, eu queria que o senhor detalhasse pra gente, falasse um pouquinho pra gente sobre as ações mais relevantes do combate ao Covid que diz respeito ao Ministério Público nos municípios onde o senhor atua. É importante ressaltar que o papel do Ministério Público é um papel de integração. O Ministério Público tem um papel de integrar as demais instituições, colocar todo mundo em uma mesa, discutir, buscar o diálogo e trazer soluções para a comunidade. Nas comarcas de Açucena, Itaiumi e Governador Valadares, estamos desempenhando esse papel, sentando com os gestores, os prefeitos, sentando com os secretários municipais ligados à pasta da saúde, sentando também com a Superintendência Regional de Saúde, aqui em Governador Valadares, na pessoa do Rômulo, e estamos buscando ações em conjunto para trazer melhorias para a população. Como o senhor vê a decisão do STF de colocar as ações de combate ao Covid sob o comando dos governadores? Na verdade, essa discussão no Supremo Tribunal Federal ainda vem tendo alguns contornos. Na nossa região, no estado de Minas Gerais, o que houve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi que o tribunal atendeu um pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, um pedido do Ministério Público, e, em medida cautelar, o Tribunal de Justiça Mineiro entendeu que cabe aos municípios mineiros seguir as deliberações do Estado no que toca ao combate e prevenção do coronavírus. Hoje tem a tão conhecida deliberação 17, que é uma deliberação muito restritiva, e tem a deliberação 39, que é o conhecido Plano Minas Consciente. Então foi uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na última quarta-feira, que assim determinou, referendou a decisão da desembargadora doutora Márcia Milanês, e nós, Ministério Público, estamos cobrando dos gestores municipais que cumpram a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro. Certo, então nesse caso temos uma decisão do STF e uma do TJMG. Temos uma decisão do STF que envolve prefeitos e governadores. E temos agora uma do TJMG que diz que os municípios precisam seguir as diretrizes do Estado. Isso seria com o objetivo de não deixar muitas cabeças se batendo entre si para encontrarem respostas a um problema que precisa de uma resposta imediata? Eu não vou dizer que seria esse o fundamento jurídico. O fundamento é um fundamento constitucional, né? A nossa Constituição Federal, ela preza lá o que é competência da União, o que é competência do Estado, o que é competência do município. E, pelo entendimento constitucional, ficou definido que as normas regionais, ou seja, as normas que prevalecem dentro de um Estado, são de competência do Estado e cabe aos municípios apenas as normas locais. Ou seja, o que está decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais é que as normas gerais são passadas pelo Estado, né? As normas do Estado, as normas regionais, e as normas locais cabe ao prefeito de cada município. Isto é, o Estado estabelece uma norma que vale para todo o Estado. O que cabe a cada prefeito é, no máximo, restringir
ainda mais aquela norma e não flexibilizar a norma estadual. No caso, então, o que cabe aos prefeitos é somar para que o combate seja de fato feito. E Sim. não somar para que a exposição seja aumentada. Um exemplo bem simples, né? A norma estadual, até o presente momento, ela não diz nada sobre templos religiosos, funcionamento de templos religiosos. No Plano Minas Consciente não tem lá uma norma dizendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito pelos templos religiosos. Então o município, que assim entender, ele pode, de alguma forma, estabelecer por meio de decretos municipais como será o funcionamento dos templos religiosos. Agora, se a norma estadual estabelecesse o funcionamento dos templos religiosos, o município não poderia flexibilizar mais do que a norma estadual. Entendi. Isso vale para templo, comércio. Eu dei o exemplo dos templos religiosos porque fica bem fácil, todo mundo frequenta aí um templo religioso e é fácil de compreender. Entendi. Na sua opinião, nós moramos num estado, no maior estado em número de cidades, no maior do país. Na sua opinião, o estado de Minas, o governo do estado, está preparado para assumir tal responsabilidade, considerando que nós temos o maior número de cidades em um só estado? Sim, o governo de Minas, hoje é liderado pelo governador Romeu Zema, tem a equipe de secretários competentes para desempenhar o papel e o povo escolheu o governador, foi eleito pelo povo, o governador escolheu a sua equipe de secretários. Temos servidores efetivos competentes em todas as secretarias estaduais e o Ministério Público tem toda confiança que o governo de Minas saberá adotar as providências necessárias. Sobre o acordo celebrado entre o Ministério Público de Minas... Sobre o acordo celebrado entre o Ministério Público Estadual e a cidade de Governador Valadares, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco dos benefícios que esse acordo traz para a cidade de Governador Valadares. É importante ressaltar que o Ministério Público reuniu com os 12 municípios, né? Eu tive o prazer de reunir com 12 prefeitos, 12 procuradores jurídicos de cada município, a equipe jurídica de cada município, e em todos os 12 municípios que eu atendo, seja na comarca de Açucena, Itaiumi ou Governador Valadares, o acordo foi o mesmo. Qual é o acordo? O acordo é, prefeitos, o senhor tem duas alternativas. Ou cada prefeito deve seguir a deliberação 17, que é uma norma estadual, ou deve seguir a deliberação 39, que é o Plano Minas Consciente. Quem estabeleceu isso foi a Justiça. A Justiça assim entendeu. Então, devemos optar por um dos planos. E foi unanimidade entre os municípios que eu atendo, que os municípios vão adequar ao Plano Minas Consciente, que é um plano mais flexível, é um plano onde consegue de forma mais eficiente equilibrar os interesses da economia e os interesses da saúde. Entendi. Sobre essa adequação, que o prazo parece que vence depois de amanhã, dia 31, se eu não me engano, sobre essa adequação, o que acontece caso o município não consiga ou não queira se adequar ou aderir ao Plano Minas Consciente? O Ministério Público não tem nenhuma dúvida que todos os municípios vão cumprir aquilo que foi acordado com o Ministério Público. Caso haja descumprimento de qualquer gestor, as providências serão adotadas. Até porque todos esses acordos celebrados entre Ministério Público e gestores estão sendo levados em juízo para devida homologação. E uma vez homologado em juízo, torna-se um título executivo judicial. Caberá ao Ministério Público, se o município não cumprir o seu papel, executar aquele título. A gente chama a fase de cumprimento de sentença. Mas tenho certeza que isso não será necessário, uma vez que esse trabalho de diálogo foi construído aí ao longo do tempo com os municípios e todos estão cientes de que devem cumprir e creio que vão cumprir. Esse acordo celebrado entre o MPE e os municípios significa que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está de fato engajado no combate ao Covid e na proteção da população? Com certeza. Esse acordo é apenas o resultado de uma ação movida pelo próprio Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça, que é o órgão máximo do Ministério Público, ingressou com a ação declaratória de constitucionalidade no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça atendeu o pedido do Ministério Público, concedeu a medida cautelar e determinou, ou seja, que é obrigação dos municípios
se adequarem ao Plano Minas Consciente ou a deliberação 17, seguir as normas estaduais. O Ministério Público, preocupado com a população, ingressou com essa ação, uma vez que várias decisões conflitantes entre si estavam tumultuando o trabalho. Não adianta, na determinada comarca, seguir um entendimento, na outra comarca, seguir outro entendimento. Como muito bem colocado pelo senhor, são 853 municípios mineiros. Exatamente. Se cada um realizar uma forma diferente, fica difícil. A população não sabe. Será que o prefeito daqui está certo ou o prefeito dali que está errado? Né? Ou seja, nós temos que seguir uma norma só. E essa norma está estabelecida no Plano Minas Consciente, que inclusive será alvo de aperfeiçoamento pelo governo do estado. Na verdade, hoje nós temos, em alguns lugares, principalmente em pequenas cidades, os partidos ou os políticos agem de acordo com a vontade de cada partido ou com o ideal de cada político. A gente acredita que o Ministério Público age de acordo com a justiça, com a Constituição. A lei. E aí eu costumo brigar com algumas pessoas que eu conheço, ele fala, uma pessoa específica fala, o Ministério Público quer governar as cidades. Pelo menos se o Ministério Público batesse lá na porta do prefeito que eu apoiei todo dia e não achasse nada, eu teria motivos para falar que o meu prefeito era honesto. Mas não é o papel do Ministério Público governar os municípios. Exatamente. Né? O Ministério Público ele é o fiscal da lei. Exato. O Ministério Público previsto lá na Constituição, no artigo 127, como órgão responsável pelos direitos individuais disponíveis, né, o órgão responsável pela fiscalização da ordem jurídica, ou seja, resumidamente, o Ministério Público é o fiscal da lei. Né? Nós vamos fiscalizar o cumprimento da lei, seja pelo Executivo, pelo Legislativo ou até mesmo pelo outro poder que é o Judiciário. Né? O Ministério Público é o fiscal. O Ministério Público atua nos processos judiciais como fiscal da lei, ele é o curador da saúde, curador do patrimônio público, curador dos idosos e todos os outros interesses sociais indisponíveis. Nesse caso, o fato de o Ministério Público ter entrado em apoio a um acordo, celebrando um acordo entre Estado e municípios, levando isso até a Justiça para que seja homologado, isso faz a gente acreditar que o acordo é o melhor para a população. Que o Minas Consciente é a melhor forma de se combater o Covid no Estado. E eu queria que o senhor falasse para a gente, para quem está assistindo a gente, um pouquinho, um apanhado geral sobre o que é o Plano Minas Consciente. O Plano Minas Consciente é um plano previsto na deliberação 39 do Comitê Extraordinário Covid-19, né? Quem tiver interesse, entra lá no site da Assembleia Legislativa, procura lá na parte legislação, a deliberação 39, dê uma lida no plano, ou se quiser, digita lá Minas Consciente, entra na internet, no Google, você vai encontrar também uma página que explica todo o Minas Consciente. Hoje, como é o Minas Consciente? Ele é dividido por ondas, começa na onda verde, passa pela onda branca, onda amarela, onda vermelha, e existe uma última onda chamada onda roxa, que é só após a pandemia. Esse plano, hoje, ele prevê o seguinte, que a cada 21 dias é feita uma reunião pelo Comitê Extraordinário para verificar se aquela região pode avançar na onda, da onda verde para branca, da branca onda verde, branca, amarela, vermelha, se pode ter esse avanço entre as ondas ou se tem que regredir. Que não pode, às vezes está na onda vermelha, lá na última onda, e tem que regredir para a onda amarela, ou para branco, ou até para verde. E isso tudo vai ser discutido pelo Estado. A diferença do Plano Minas Consciente hoje é que ele retira dos prefeitos, retira do gestor público municipal e coloca no gestor estadual essas normas gerais que devem ser seguidas por toda a população. Então não vai ficar a população pensando o que o prefeito da minha cidade vai fazer. Vai liberar o comércio? Vai fechar o comércio? Vai liberar o funcionamento de clube? Vai fechar o clube? Vai liberar a igreja? Vai fechar a igreja? Isso está previsto lá no Minas Consciente e é só a população consultar e observar que é um plano que muda constantemente, porque a questão de abertura dos estabelecimentos comerciais ou não, ela é estabelecida no plano e isso é mudado constantemente, porque ele é aperfeiçoado a cada dia. Resumindo, agora se a lojinha da esquina vai abrir ou não, depende do nível ou do padrão de isolamento, do padrão de contaminação obtido pelaquela cidade, em que aquela cidade se encontra, e isso vai ser estabelecido num plano de controle do Estado. Vamos colocar a padaria. Isso.
Toda cidade tem uma padaria. Eu ia falar padaria, mas não falei porque padaria entra no essencial. Pois é, mas até o funcionamento do serviço essencial tem que ser observado. A padaria, para funcionar, ela só vai funcionar se ela cumprir o protocolo estabelecido no Minas Consciente. Não é porque eu tenho uma padaria que eu posso abrir o horário que eu quiser, da forma que eu quiser. Não. Lá prevê o uso obrigatório de máscara, lá prevê o distanciamento dentro da padaria. Então, a loja da esquina que você citou, a loja da esquina, se for, por exemplo, a loja de sapato, ela pode funcionar ou não pode funcionar? Você vai pesquisar no Minas Consciente, vai verificar em qual onda encontra a sua região, porque a região do Vale do Aço pode estar numa onda diferente da região do Vale do Rio Doce, que são macros diferentes. Tem que verificar em qual região sanitária o seu município se encontra. Chamamos isso de macro-região sanitária. Verificada, que está na onda verde, você vai verificar quais são os estabelecimentos que podem funcionar na onda verde. Lá define. Por exemplo, as pessoas estão com muito medo do Plano Minas Consciente. Shopping center pode funcionar na onda verde. Agora, será todas as lojas do shopping? Não. O Plano Minas Consciente estabelece quais são as lojas, quais são os estabelecimentos que compõem a onda verde que podem funcionar no shopping center. Então, não quer dizer que a partir do dia 1º, aqueles municípios que vão aderir até o dia 31 de julho, que a partir do dia 1º de agosto estará tudo fechado. Não. Se isso está sendo propagado de maneira errada. Isso é fake news. Acompanhe. Vai lá no Plano Minas Consciente, no site do governo do estado, que a população vai ter acesso à informação sem nenhuma inverdade. Existe alguma multa pré-estabelecida caso o município ou caso uma determinada loja descumpra as regras determinadas pelo Minas Consciente? Olha, existe, todo município tem seu código de posturas, né? E lá no código de posturas prevê quais são as punições, né, as penalidades que estão sujeitas àqueles que descumprirem o código de posturas, né? Vai desde a aplicação de uma advertência até interdição do estabelecimento. Então, todo município tem seu código de posturas municipal e lá no código prevê as penalidades que devem ser aplicadas em caso de descumprimento das posturas municipais. Entendi. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. O Dr. Randall, ele é favorável à aplicação de multas a pessoas, a populares, que descumprem regras de isolamento no combate ao Covid? Eu não posso dizer que eu sou favorável ou desfavorável. Eu sou favorável à aplicação da lei, né? Se existir uma lei assim estabelecendo, essa lei tem que ser cumprida. Vale ressaltar, tem que ser lei. Lei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está lá na Constituição. Não pode ser por simples decreto, né? Existindo uma lei que estabelece a aplicação de multa ao cidadão por descumprimento de alguma obrigação, essa lei, se ela é constitucional, ela tem que ser cumprida, cabe ao Ministério Público exigir o cumprimento, né? O promotor de justiça, ele é escravo da lei. Eu sou um fiscal da lei. Eu não voto lei. A lei é com o Poder Legislativo, né? Então, cabe ao Poder Legislativo legislar, cabe ao Poder Executivo cumprir as leis e o Ministério Público é o fiscal, vai verificar se as leis aprovadas no Legislativo estão sendo cumpridas pelo Executivo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de responder? Algum assunto que o senhor gostaria de abordar? Que aí eu faria como pergunta. Ou eu acho importante pedir apoio à população em cumprimento, né? Não, só um minutinho. Bom, doutor Randall, essas foram as nossas perguntas de hoje. Eu queria agradecer ao senhor por ter nos recebido aqui com tanta simpatia, com tanta boa vontade. Muito obrigado por essa atenção. E eu queria, caso o senhor tenha alguma mensagem para os nossos espectadores, por favor, fique à vontade. Primeiro, agradecer aí, né, por vocês terem nos procurado para divulgar para a população. É importante essa divulgação. E dizer para a população o seguinte: é importante que a população cumpra as normas do Minas Consciente naqueles municípios que já realizaram a adesão ou vão aderir ao Plano Minas Consciente. Cumpram, porque se a população cumprir, certamente o avanço das ondas vai ocorrer com a brevidade que todos desejam. Vamos conseguir superar mais rapidamente essa pandemia que preocupa a todos nós. Então o Ministério Público conta com o apoio da população, conta que a população irá cumprir a sua obrigação, ou seja, de auxiliar no combate e prevenção do coronavírus.
e estamos à disposição da população, estamos à disposição de todos aqueles que desejam aí auxílio do Ministério Público. Certinho, doutor, e nós também estamos à disposição para tudo que a gente puder somar, tudo que a gente puder auxiliar o Ministério Público nessa situação ou nessa batalha, a gente está junto, pode contar com a gente sempre, todo o programa na íntegra está à sua disposição, é só o senhor marcar. Muito obrigado pela atenção e a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência, eu sou o Ellerson Oliveira, voltamos ao estúdio.